Flamengo é recebido com festa na chegada em Porto Alegre. E agora Gabriel Barbosa. O Gabigol descendo nesse momento. Felipe Luiz fez mudanças na escalação do Flamengo para pegar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo realizou o último treino antes do jogo remarcado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que ocorrerá nesta quarta-feira em Porto Alegre. Pensando no Mundial de Clubes, o Flamengo sonda o jogador Antony do Manchester United. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais nação, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que treinou ontem na terça-feira, viajou para Porto Alegre e está nesta quarta-feira em preparação para a partida contra o Internacional, que acontece hoje às 7 horas da noite. Tem mudanças na escalação. O técnico Felipe Luiz promoveu essas mudanças pensando na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro nesse domingo. Lembrando que o Atlético Mineiro também está na final da Libertadores da América. Vamos juntos aqui analisar as mudanças nessa escalação e também a provável escalação do Flamengo para essa partida que precisa de um bom resultado. O Flamengo está na briga por uma vaga na Libertadores da América, de forma direta pelo Campeonato Brasileiro, e se ganhar a Copa do Brasil já terá a vaga. Mas pensando no Campeonato Brasileiro, precisa dessa vitória e também continuar aceso na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, dá aquela moral de sempre aqui no nosso canal, deixando o seu like, ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, ao canal da Flá TV, link na descrição como créditos. Bora para as informações do Flamengo. Aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo realizou o último treino antes do jogo remarcado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que ocorrerá nesta quarta-feira em Porto Alegre. A boa notícia é a volta de Bruno Henrique, que estava suspenso. Ei, duas pra cada lado. Boa. Após o treino, o Flamengo informou que o Davi Luiz não foi relacionado para o jogo diante do Inter, pois ele está com dor bilateral no tendão de Aquiles e tornozelo. Melhoras, xerife. E em recuperação de desconforto muscular na coxa, o jogador Alexandro será preservado do jogo contra o Internacional no Beira-Rio. O intuito do Flamengo é preparar o lateral para a partida da ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o Internacional terá Beira-Rio lotado e setores esgotados para o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira. Os ingressos destinados à torcida do Flamengo também foram esgotados. E nesse momento, o Flamengo chegando em Porto Alegre para jogo contra o Internacional. O primeiro a passar por aqui, ele que é diretor de futebol do Flamengo. Vem ali, ó, o técnico Felipe Luiz, a galera chamando o Felipe Luiz e ele indo lá atender a galera, sendo ovacionado pela torcida aqui em Porto Alegre. E a galera cantando ali o nome do técnico Felipe Luiz na chegada e ele vai atendendo o torcedor, vai falando com o torcedor. Ó, Fabrício Bruno passando agora também. Vocês estão acompanhando a chegada do Flamengo em Porto Alegre. Ó, o goleiro Matheus Cunha passando por aqui agora. Ó, o goleiro Diogo Alves também passando. É a chegada do Flamengo aqui em Porto Alegre. Ali o Felipe Luiz atendendo a galera. E agora Gabriel Barbosa. O Gabigol descendo nesse momento. Autografando a camisa do torcedor Gabigol. Foi pra galera, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Michael passando agora também. É a chegada do Mengão em Porto Alegre. E tá aqui o Bruno Henrique, ó, atendendo o torcedor rubro-negro. Bruno Henrique atendendo o torcedor rubro-negro aqui, você acompanha junto com a gente. Ó, Bruno Henrique atendendo o torcedor. Tá aí o Bruno Henrique, ele que atende o torcedor rubro-negro aqui em Porto Alegre. E o Alcaraz também foi pra galera.
Aí, Bruno Henrique atendendo o torcedor rubro-negro. Jogadores dando atenção aos torcedores aqui em Porto Alegre. Olha a alegria do torcedor rubro-negro. Gerson, capitão, pediu para esperar. Olhou para cá e falou: espera aí. Já tô indo aí. Tá ali o Gerson. Gerson! Esse cara é humilde, cara. Esse cara é foda. E tá aí o Gerson atendendo todo mundo. Capitão do Flamengo. E tá aí o Gerson atendendo o torcedor rubro-negro. E tá aí o Gerson atendendo todo mundo. Manda pra mim, Será o novo presidente do Flamengo. E a chapa do Antônio Bandeira de Melo falou sobre essa construção do novo estádio do Flamengo. Qual a expectativa para essa construção do novo estádio do Flamengo, que é o sonho de todo torcedor? Dá só uma olhada no que ele falou. Como é que tá o coração, o gostinho de estar de volta ao borde do Flamengo, a liderança do Flamengo, essa corrida eleitoral? Eu queria saber um pouquinho de como você está vendo isso aí também. Olha, eu estou gostando muito de estar acompanhando aí o Maurício, o Wellington, a Rosana aí nessa chapa, né? Porque eu entendo que é a melhor solução para o Flamengo, né? E tenho certeza que a chapa será vitoriosa, porque é a que tem a melhor proposta, né? Aqui, como disse o Maurício, que resgata o profissionalismo, a impessoalidade, né? Vamos voltar àqueles tempos em que a gente não contratava parentes de presidente, nem de vice-presidente, né? Vamos voltar àqueles tempos, né, em que tudo do Flamengo era feito da maneira mais republicana, respeitando o fato de nós termos 45 milhões de torcedores, né, que querem ver o seu clube gerido de maneira correta. Muito bem, Fernandão, você que é cria da Gávea. Rapaz, o Bandeira escalou o meu time da Copa São Paulo de 2003 a 2004. A gente se encontrou em algum evento. Eu, Gauchinho, Anderson, com aquele apelido que você conhece. Até o ataque. Tá no Flamengo desde sempre, um grande torcedor também. Pergunta pro senhor, Fernandão. Desejar uma boa tarde pro Maurício, pro presidente Eduardo. Ele disse lá no Storycast que o time mais emocionante do Flamengo para ele foi o time da Taça São Paulo, que foi campeão contra o São Paulo lá no Morumbi, no Pacaembu, para um presidente que conquistou tudo que ele conquistou e dizer que vive o Flamengo há muitos anos, que esse time foi o que mais emocionou. Foram duas Copas São Paulo, 2016 e 2018. E teve uma que o senhor falou que foi a que mais emocionou, foi a que ganhou nos pênaltis do São Paulo lá, enfim. Mas é legal ver no essa Corinthians relação. Em 2016. Ele não sabe nada, Bandeira. Ele não sabe nada. Ele tá chutando. São Paulo, claro que não, ele foi lá no Storycast. Faz o seguinte, então. 2018 nós ganhamos se inscreva no canal do Fernandão, o canal do Fernandão tá liberado. Faça sua pergunta sobre a candidatura. Cavei que você fez o que eu queria. Vambora. Obrigado. Presidente, candidato à presidência, Maurício, você já me falou algumas vezes que esteve dentro do Flamengo durante os últimos 20 anos, trabalhando em várias presidências, diretamente ligado ao clube. E agora a gente tem a iminência da construção do estádio. O que isso representa dentro desses 20 anos que você pensou, no que você trabalhou com relação ao clube? O que você espera com relação ao estádio? O que esse estádio pode trazer para o Flamengo dentro da sua concepção como presidente do clube? O que você imagina para o estádio do Flamengo? Como nome, como naming rights, como o que pode trazer para o Flamengo esse tipo de construção e o que você acredita que isso pode melhorar na história do Flamengo com relação à arrecadação, com relação ao jogo jogado, ao que pode trazer para o torcedor, o que pode trazer para o entorno da região onde vai ser construído o estádio? Bom, primeiro é um sonho. É o sonho de toda a nação e o meu também. Nós vamos construir um estádio com o jeito do rubro-negro, com a maneira rubro-negra. A única chapa que hoje tem condição de apresentar um estudo para isso é a nossa. Nós já pegamos a condição de, ao sentar na cadeira presidencial, já desenvolver e já ter no nosso cálculo de um ano e meio para o projeto,
entender as melhores soluções para o Flamengo. Pegamos nomes renomados, né, nomes fortes, que entendem e versam sobre o estádio, como o Fabrício Kika, que, sem sombra de dúvida, é uma unanimidade na visão que ele tem e nos estudos que ele faz, está nos ajudando. Nós temos o Francisco, que é um dos maiores ambientalistas do Brasil, temos uma equipe jurídica, uma equipe de marketing, toda ela estudando as evoluções e as condições que nós vamos ter que, ao sentar naquela cadeira, versar para construir esse estádio. Name height, cadeiras cativas e todos os estudos que nós estamos desenvolvendo para apresentar soluções financeiras para que a gente não precise virar SAF. SAF nem pensar. E com isso, nós temos já a condição de afirmar, vamos construir o estádio vai ser realmente, totalmente voltado para a nação rubro-negra. O ticket médio de um estádio que nós estamos idealizando vai ser muito, muito melhor do que hoje é o Maracanã. O Maracanã hoje traz uma condição desfavorável, é um dos estádios que mais condições de não ter a lucratividade para a gestão, é um ticket médio muito alto você jogar no Maracanã. Mas nós temos o Maracanã por 20 anos e vamos saber também explorar essa condição com zona popular. É importante a gente resgatar a torcida do Flamengo, é importante a gente botar a nossa essência, porque a nação é realmente que faz a diferença no Flamengo. E nós vamos saber cuidar disso, saber entender a necessidade da nação, porque hoje, por exemplo, nós temos uma decisão agora e o ingresso está a R$280, o mais barato, e uma cadeira no Maracanã Mais custa R$4.000. Ave Maria. Virou Broadway. Hoje. Não, virou Broadway. Virou Broadway. Não, nós somos radicalmente contra essa política. O torcedor tem que ser entendido como torcedor e não como produto. E nós vamos performar, vamos modificar o programa Sócio-Torcedor, vai ser um programa de relacionamento. São essas visões que nós temos de fazer o Flamengo ainda maior, um Flamengo mais forte. Maurício, eu tenho uma pergunta para o Bandeira, mas antes o Bigode tem uma pergunta para você sobre... Felipe Luiz, a atual gestão assinou um contrato até ano que vem, teve candidato dizendo que vai rever a situação caso seja eleito. Teve isso? Teve isso. Rapaz. Eu queria saber da gestão do senhor candidato Maurício Gomes de Matos. Qual é a sua visão hoje sobre Felipe Luiz? O que você tem achado desse trabalho dele como torcedor e também como um possível presidente do Flamengo? Felipe Luiz é um ídolo da nação. O contrato é para ser respeitado. Eu tive agora a oportunidade de 2 ou 3 meses atrás ir a Florianópolis, que ele recebeu uma comenda lá em Florianópolis, e eu fui prestigiar. E sentei por um acaso do lado dele e ele me deu um bom dia, começou a estudar, ele estava no sub-17 ainda, toda a formação, e ele passou o voo inteiro estudando. Depois, quando nós saímos, aí sim nós começamos a conversar e vi todo o profissionalismo dele, a dedicação dele. Isso tem que ser respeitado. Nós vamos respeitar o contrato, mas temos um diretor técnico administrativo para o futebol. Esse diretor técnico vai entender a melhor maneira para o Flamengo. Seria realmente prematuro para mim falar alguma coisa sobre a gestão que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar com uma visão totalmente profissional. Mas ele é um contratado do Flamengo, tem que ser respeitado. E pensando no Mundial de Clubes, o Flamengo já mira novas contratações para poder reforçar o Flamengo nesse Mundial. O Flamengo sabe que precisa começar o ano bem, já reformulando ali, mudando algumas peças, pensando no Mundial de Clubes que acontece no meio do ano. E um nome requisitado dentro do Flamengo é do jogador Antony do Manchester United. O jogador, ele não tem sido muito bem utilizado pelo time inglês e o Flamengo está sondando o jogador. O Flamengo está dando indícios de que pretende investir pesado nessa próxima janela de transferência, né? Isso porque, como falei para vocês, o Flamengo ele está pensando no Mundial de Clubes e ele tem interesse na contratação do jogador Antony para 2022.
2025. O brasileiro possui contrato com o clube inglês até junho de 2027. E essa informação é uma informação da rádio Talk Sports. O Antony, né, ele chegou no Manchester United em agosto de 2022, vindo diretamente do Ajax da Holanda. E o brasileiro custou ao clube inglês cerca de 100 milhões de euros, mais ou menos 500, um pouco mais, né, de 500 milhões de reais na época, né? Porém, apesar dele ter chegado, né, ter sido a maior contratação da história aí pelo clube inglês, o jogador não tem sido muito bem apresentado, né? Ele já teve uma polêmica aí com a namorada e outras coisas mais que aconteceu, e ele não está se dando bem ali no clube inglês. E o Flamengo, mirando a situação do jogador ali, já pensa nessa possível contratação. Claro, tudo depende ali, né? O setor que analisa os jogadores do Flamengo deve passar todas as informações para a nova direção do Flamengo, né? Caso continue, por exemplo, a chapa do Landim ou mude, né? Vá para a oposição, tudo será apresentado para os novos, né? Ou o novo presidente do Flamengo, a nova diretoria do Flamengo, e aí vai ser aprovado ou não. Mas o Flamengo sim já observa o jogador pensando em 2025 para um Mundial de Clubes. E aí, torcedor, é uma boa contratação ou não? Comenta aí embaixo. Deixe nos comentários a sua opinião. Mas é isso aí, nação. E agora, falando do Campeonato Brasileiro, essa partida contra o Internacional é uma partida importantíssima. Se nós olharmos aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, nesse momento o Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 54 pontos e com 30 jogos. O Internacional também tem 30 jogos, é aquele jogo atrasado. Só que o Internacional vem na 5ª colocação e tem 52 pontos. Caso ocorra uma derrota do Flamengo para o Internacional, o Internacional passaria o Flamengo e colocaria o Flamengo numa situação difícil, porque o Flamengo sairia da zona de classificação direta para a Libertadores da América e entraria naquelas 2 vagas de repescagem, né? É uma situação complicada para o Flamengo que vem de anos já vindo de classificações diretas aí para a Libertadores da América. Então o Flamengo precisa de um bom resultado para essa partida, né? Principalmente se vence, chega a 57 pontos, encosta aqui no Fortaleza e ainda continua acesa aquela esperança de um possível título. É muito difícil, mas o Flamengo ainda tem chances matemáticas. Enquanto tem chance, você sabe, né? A gente torce até o final. E vamos ver o que vai acontecer. Já vou deixar meu palpite aqui. Pra mim vai ser uma partida muito difícil. O Beira-Rio vai estar lotado. Todos os ingressos foram vendidos. Pra mim vai ser Flamengo 1-0. Vai ser difícil, mas eu acho que o Flamengo consegue uma boa vitória. O Flamengo já tá focado lá na final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, hein? Vocês viram a partida do Atlético Mineiro? Muito cuidado com o Atlético Mineiro. O Flamengo, principalmente que a primeira partida vai ser no Maracanã. A primeira partida vai ser no Maracanã. E você vê que mesmo com toda a festa que fez o River Plate, todo aquele glamour que fez a torcida na recepção dos jogadores do River Plate, o Atlético Mineiro conseguiu segurar o River Plate. Foram mais de 32 finalizações, se eu não me engano, do lado do River Plate. Se eu não me engano, mais de 17 escanteios só pro River Plate. Quer dizer, foi uma pressão imensa em cima do Atlético Mineiro, mas o técnico Milito conseguiu mostrar que sabe montar uma retranca e conseguiu travar, segurar o River Plate. A partida não saiu do 0-0, inclusive teve até uma grande oportunidade do lado do Atlético Mineiro no começo do segundo tempo. O Atlético Mineiro quase marcou um gol com o Scarpa, né? Um chute, a bola bateu na trave e no rebote o Davidson chutou, mas o goleiro Armani defendeu. Então, muito cuidado, Flamengo no Maracanã. A gente já sabe aí que provavelmente o Atlético Mineiro deve vir dessa mesma maneira, totalmente fechado, tentando levar o jogo lá para Minas Gerais. Vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer para essa partida. A gente sabe que o time do Felipe Luiz está em evolução, está evoluindo. Todas as esperanças, todas as fichas apostadas no Flamengo para uma boa partida para esse domingo. Tá certo, nação? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral deixando o seu like. Seu like apoia demais aqui
o trabalho do nosso canal pra gente sempre trazer mais notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Ó, e lembrando uma coisa pra você, tá vendo? Essa camisa do Flamengo, que é a camisa manto número 3, nós estaremos sorteando essa camisa agora no final desse mês. Amanhã nós vamos falar para você o passo que você precisa fazer para você poder participar. Mas um detalhe importante é o seguinte: será somente para os inscritos do canal. Você é inscrito no canal, tá junto com a gente aqui? Então você vai concorrer a esse manto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e fica ligado que amanhã, no vídeo de amanhã, nós estaremos falando para você o passo que você precisa fazer para você concorrer à nova camisa do Flamengo, o manto número 3, tá certo? Muito obrigado, nação, por você estarem aqui junto com a gente. Não se esqueça, deixando seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.